Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 2 de março, a gente vai analisar o mercado. Vou contar um pouco para vocês algumas coisas interessantes que eu tô vendo dentro da comunidade on-chain. Vou trazer dois posts aqui que dois membros da comunidade on-chain fez e a gente vai discutir em cima disso. Beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal. Bom, para a gente começar fazendo o jabá aqui, a comunidade, as inscrições da comunidade on-chain, elas estão abertas, tá? Vão ficar abertas até amanhã. Amanhã a gente encerra as inscrições da comunidade on-chain. Abaixo desse vídeo tem um link na descrição que vai te direcionar para essa página aqui. Se você tiver interesse e quiser saber o que é a comunidade on-chain, só assistir esse vídeo aqui, que lá eu te explico como que faz para você participar, beleza? Se você quiser participar depois de assistir o vídeo, é só clicar no botão aqui em se inscrever. Bom, para a gente começar, eu queria trazer um gráfico que faz bastante tempo que a gente não olha para ele, não comento muito sobre ele, porque a gente saiu da fase de capitulação. É um gráfico interessante para a gente saber momentos do mercado. Ele conta um pouco de como que está o psicológico, né? O NUPL, quando a gente olha para ele, a gente está simplesmente olhando para os profits and os loss não realizados na carteira, ou seja, se as pessoas estão segurando muito lucro na carteira, a gente vai ter fases de euforia, fases de ganância. Se as pessoas estão realizando bastante prejuízo, se as carteiras estão com bastante prejuízo, né, não realizando, estão com bastante prejuízo, a gente entra em fases de capitulação. E esse gráfico ele aponta um pouco do sentimento do investidor. Obviamente não é preciso dessa maneira, não é olhando para um gráfico. Sempre falo para vocês, cara, não tem bala de prata nesse mercado. Não é porque num gráfico ali tá falando para você que o sentimento é de otimismo, que a partir do momento que o gráfico entrar naquilo a gente vai ter um otimismo. Não, mas é um indicador de sentimentos em algumas regiões. E veja que se a gente olhar para o que está acontecendo nesse momento, a gente está na fase laranja aqui, tá? A fase laranja é uma fase de esperança ainda, as pessoas não têm tanta certeza se o mercado ele vai subir ou não. Aqueles que estão comprados têm a esperança de que o mercado vai subir. E assim que a gente entra na fase amarela, a gente vai estar em uma fase de otimismo. E realmente vai acontecer isso no mercado, porque a gente vai entrar nessa fase amarela a partir do momento que a gente romper o BTC ali mais ou menos os 25 mil dólares, né? Se a gente vier aqui, ó, a gente vai estar rompendo mais ou menos. Aqui, ó, o NUPL, ele tá exatamente aqui, ó. A gente subindo mais um pouquinho, a gente vai estar rompendo mais ou menos os 25 mil dólares ali, e aí a gente vai ter um otimismo no mercado. Eu tenho certeza que nesse momento que a gente entrar com um sentimento de otimismo no mercado, a gente vai ver mais players falando sobre alta, falando sobre movimentações de alta. Hoje a gente ainda tem essa dualidade dentro do mercado, né? As pessoas que ainda têm o viés bem bearish, as pessoas que ainda estão acreditando em um profundo bear market, que acham que a gente vai voltar para os 15 mil dólares, que a gente vai voltar para os 12 mil dólares, que a gente vai ir para os 10 mil dólares, a gente ainda tem esse viés dentro do mercado. E também tem um outro viés que são as pessoas mais bullish, no caso o meu viés. O meu viés é que a gente já bateu fundo, a gente vai seguir para frente, não acho que a gente vai fazer all time high, mas também não acho que a gente vai fazer um fundo, já não acho que a gente vai voltar nos 15 mil dólares. Então nesse momento a gente tem uma dualidade dentro do mercado. Chega um determinado momento que todo mundo está olhando para a mesma direção, só que esse momento é sempre quando o ciclo ele já está mais profundo naquele sentimento. Por exemplo, quando a gente bateu o topo, eu saí do mercado nos 52 mil dólares. Ali naquele ponto, a gente tinha muitos players também olhando para a gente batendo o topo no mercado e saindo do mercado também. Só que a gente tinha muitos players também acreditando em ciclo estendido, acreditando que a gente ia buscar os 100 mil dólares, que a gente ia continuar subindo. Então a gente tinha essa dualidade. Quando a gente tem a quebra ali da Luna Foundation, a gente começa a entrar ali por volta dos 30 mil dólares, aí a gente começa a ter todo mundo olhando para a mesma direção, a gente já não começa mais a ter a dualidade, ninguém estava mais falando em formar topo em 100 mil dólares, em ciclo estendido, ninguém estava mais falando sobre isso, porque já estava mais profundo o bear market, e no bull market vai acontecer a mesma coisa, a gente só vai acabar a dualidade a partir do momento que o mercado estiver bem direcionado, a partir do momento que a gente já passar um bom tempo subindo, como a gente passou
passou um bom tempo caindo, nos 30, foi estar todo mundo olhando para o mesmo lado. E aqui eu acredito também que no BTC, quando a gente romper os 30 mil dólares, mais ou menos, a gente vai ter todo mundo olhando para a mesma direção. Não vai ter mais ninguém falando em 15 mil, não vai ter mais ninguém falando em 12 mil. Isso é normal, isso é sentimento. Lembra? Análise on-chain é a gente analisar o comportamento humano. Não é para você saber quem tá certo, quem tá errado. Não é nada disso, cara. A gente só quer analisar o comportamento humano para identificar padrões de movimentos e para a gente tomar nossas decisões de investimento, beleza? Então, quando eu olho para o NUPL, a gente está bem próximo dessa fase aqui de rompimento. Veja que a gente nunca teve na história, tão perto na história desse bear market, né? A gente entra no bear market, a gente tem a Luna Foundation quebrando, e aí quando a gente está caindo, essa região laranja é a região de medo, depois a gente entra em capitulação, e veja que o mercado ele tenta voltar um pouquinho, só que ele não sobe muito nessa região de crença, né? Nessa região de esperança. Crença não, né? Esperança. Hope é esperança. E depois ele volta para dentro de capitulação. E agora a gente está bem próximo de romper essa região. Então, para mim, os 25 mil dólares, ele é um baita ponto-chave no mercado hoje. Se a gente fizer o rompimento dos 25 mil dólares, já trouxe para vocês que a gente vai ter grandes liquidações em cascata. A gente vai ter... Tem muitas pessoas apostando em short nos 25.600 ali. Se a gente começar a passar essas regiões, vai ter liquidação em cascata. Então, eu vejo que a gente está em um ponto chave nesse momento do mercado. E qual que é esse ponto chave? É simplesmente uma separação do sentimento dos players. Sim, a partir do momento que a gente romper esses 25, a gente vai dar porrada por conta da liquidação de cascata, a gente vai romper esse sentimento no NUPL, a gente vai entrar para otimismo. Então, eu vejo que o ponto que nós estamos hoje, ele é um ponto chave. E vocês vão ver na análise de hoje que a gente parece que está com todos os planetas alinhados nesse momento. E vocês vão entender exatamente do que eu estou falando. Mas antes, eu queria comentar sobre um post que o John fez dentro da comunidade on-chain. Eu sei que a gente hoje olha muito pro S&P, olha muito pro DXY. Cara, em 2021, por exemplo, não tinha um player do mercado cripto falando sobre macroeconomia. Não tinha ninguém olhando para DXY, não tinha ninguém olhando para S&P, simplesmente todo mundo analisava o mercado cripto. Só que a narrativa que cripto está relacionada com o mercado americano ficou muito forte, e agora parece que todo mundo é um economista e parece que todo mundo sabe analisar o mercado americano. Eu não gosto muito de analisar o mercado americano, eu não gosto de analisar ação, eu tenho... investimento em ações, só que eu não gosto de analisar ações, porque eu gosto de dados on-chain. Dados on-chain a gente só tem nas criptos. E olhe lá, no BTC a gente pode falar que a gente tem, nas criptos não dá para falar isso daí. Só que, olha só que interessante, tá todo mundo olhando para o que está acontecendo nos Estados Unidos com o aumento da taxa de juros e diminuição de liquidez. Sim, porque a gente tem um aumento da taxa de juros, liquidez sai do mercado, o Fed está devolvendo títulos para o mercado, pegando o dinheiro de volta, então a gente está tendo uma redução de liquidez. Só que o John fez um post super interessante aqui na comunidade, que é exatamente a liquidez global, não a liquidez nos Estados Unidos. E se a gente puxar a liquidez global, olha só, como que a gente está com a liquidez global subindo. Por que que isso está acontecendo? A Ásia está imprimindo muito dinheiro, a China está colocando muita moeda em circulação. Se a gente olhar aqui no próprio post do John, olha só, a gente tem o M2 da China subindo bastante, né? O M2 dos Estados Unidos está caindo, ou seja, a China está imprimindo moeda e a gente está tendo um aumento de liquidez global. E quando a gente para refletir sobre isso, só estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês refletirem. Foi algo que me colocou para refletir dentro da comunidade on-chain. Mas, cara, cripto é um mercado global e não um mercado americano. A gente olha hoje, todo mundo é macroeconomista sobre o mercado americano, todo mundo quer saber o que o Fed vai falar, todo mundo quer saber como que está o payroll dos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos é muito relevante nesse mercado. Só que não se esqueça que cripto é um mercado global, onde
qualquer lugar do mundo você pode estar operando cripto. Obviamente a gente teve o bloqueio na China, tem todos esses problemas, tá? Tem todos esses problemas, mas o que eu quero dizer com vocês é que às vezes a gente está muito enviesado olhando simplesmente para uma coisa só. A gente está com um zoom in olhando para os Estados Unidos e querendo saber o que está acontecendo com o payroll dos Estados Unidos, querendo saber o que está acontecendo com a taxa de juros dos Estados Unidos. E a gente está olhando assim para o mercado. Cara, o mercado é gigantesco. A gente está falando de uma economia global, aonde a economia global a gente está tendo um aumento monetário, a gente está tendo impressão de dinheiro. E, cara, pode ser coincidência? Não sei, faz sentido? Faz, mas olha só, sempre que a gente tem a redução global, a gente tem períodos de bear market também, sempre, cara, tudo rima nessa história quando a gente fala em dinheiro, né? Então, quando a gente tem redução global, a gente está nos nossos bear markets, a gente teve redução global. E a gente está tendo meio que uma expansão global nesse período aqui. E aí você pode pensar, mas é um topo duplo que a gente está formando. Cara, olha só para a história que não tem topo duplo, não tem nada disso. A gente não está olhando aqui a análise gráfica, a gente não está simplesmente procurando pivô de alta, não, nada disso. A gente só está procurando a direção da impressão monetária, beleza? Então isso daqui é algo que me colocou para pensar. Será que é certo a gente só olhar para o mercado americano para fazer a nossa análise, para entender para que lado que o mercado cripto está indo? Não sei, eu acredito que não seja certo a gente só olhar para o mercado americano. Não sou economista, não sei sobre liquidez global, não sei sobre nada disso, sobre se os países estão imprimindo ou não acompanho. Sei um pouco sobre macroeconomia, porque nesses últimos tempos tudo ficou correlacionado, como eu falei, todo mundo agora é um economista, inclusive eu me coloco dentro desse mesmo balaio também. Mas olhando para isso, é interessante, algo que eu vou buscar estudar um pouco mais, algo que eu vou buscar ficar um pouco mais de olho para o global e não para os Estados Unidos. Beleza? Mas, como a gente ainda não chegou nisso, a gente vai olhar para o S&P aqui para ver como que tá os Estados Unidos. Bom, quando a gente olha para o S&P ele tá num ponto-chave, tá? Eu já comentei com vocês que se a gente perder essa linha amarela aqui, a gente vai correr para as colinas sim no mercado americano, porque as coisas não vão ficar saudáveis no mercado americano. Mas isso não quer dizer que as coisas não vão ficar saudáveis em cripto. Acabei de mostrar para vocês um lance da liquidez global, beleza? E não da liquidez dos Estados Unidos. Então a gente está de olho, a gente está olhando para isso daqui, ficar alerta se vai acontecer alguma coisa aqui ou não. Só que reparem que o S&P ele tá bem em um ponto chave. Se a gente puxar o DXY, a gente vai ver que o DXY também está em um ponto chave. Qual que é esse ponto chave? Ele está batendo uma região de resistência aqui. A gente vem em tendência de alta, não é em tendência de baixa. No DXY, ele está tentando se recuperar, está batendo em uma resistência aqui, ou seja, ele também está em um ponto chave. E quando a gente olha para o BTC, a gente vai ver que, cara, o BTC está super bem, ele está em tendência de alta, ele está em uma movimentação de alta. A gente tem topos e fundos ascendentes, beleza? Então o BTC, ele tá super saudável. Tudo que tá acontecendo aqui, cara, pullback de movimentação. Enquanto não perder linha de tendência de alta, enquanto não perder fundo anterior, segue em tendência de alta, a gente não briga contra a tendência, a gente respeita a tendência e a gente segue operando a favor da tendência. Olha só, ontem eu comentei com vocês, ótimo ponto de entrada na data de ontem. Sim, ótimo ponto de entrada na data de ontem. A gente tem stop curto, possíveis regiões de suporte. Passei ontem para vocês também, para a gente colocar os nossos stops. E ontem eu comentei com vocês que a gente está vivendo no BTC um dia de alta, um dia de baixa, um dia de alta, um dia de baixa. E que a gente deve seguir com as nossas decisões. Não é porque o candle hoje amanheceu vermelho que a gente vai mudar a nossa opinião. Porque a gente está passando em uma fase ali de lateralização, uma fase de consolidação, onde o mercado ele está querendo se decidir também. Ele está querendo se decidir se ele vai romper esses 25 e ele vai liquidar toda a galera e a gente vai mudar o nosso sentimento, e ele está querendo se decidir se ele vai voltar para patamares mais baixos, seja para retestar os fundos aqui,
Não acredito que ele vai voltar para os 15 mil dólares. Possa ser que ele volte, possa ser que eu esteja completamente errado. Sou humilde também em assumir isso, cara. Eu posso estar errado na minha análise, a gente pode voltar para os 15. Acredito que a gente vai voltar para os 15? Não, não acredito. Acho improvável isso acontecer e acho impossível a gente perder os 15. Mas o mercado não faz aquilo que eu acho, ele faz aquilo que ele quer. Então eu respeito o mercado e se a gente começar a formar topos e fundos descendentes, aí sim eu começo a reverter a minha opinião bullish e a ficar um pouco mais bearish, que no caso, se a gente perde esse fundo, retesta o outro, vê isso daqui, faz um pivô de baixa, aí esquece, aí sim a gente vai ter mais quedas no mercado. Mas possa ser que a gente tenha também um período de lateralização durante toda essa movimentação, até DXY se entender para que lado que vai, até S&P entender para que lado que vai, até a gente ter a impressão de liquidez global, decidir para que lado que vai, se isso daqui é um topo duplo ou não é um topo duplo, não dá para usar esse tipo de análise aqui, mas só para a gente colocar isso daí no radar também, eu sempre falo para vocês, cara, pensa naquilo que você acha que o mercado vai fazer, tenha sua análise pautada em cima daquilo que você acha que o mercado vai fazer, mas também faça uma análise daquilo que você não acha que o mercado vai fazer. Isso eu chamo de antitese. A sua antitese é simplesmente para você colocar a bunda na parede e se prevenir. Caso tudo isso aconteça, caso a gente volte para os 15 mil dólares, não acredito que vai acontecer, mas o que eu vou fazer? Não é porque eu não acredito que eu não vou me preparar para um cenário desse, beleza? Então a gente vê que o BTC ele também está em uma região chave aí. Essa região, obviamente, está mais em uma lateralização aqui dentro, beleza? Então, a gente está com o BTC em uma região chave também. Se a gente olhar para o book do BTC, eu vejo que o book está mais favorável para a gente ter alta do que para a gente ter baixa. Por exemplo, a gente tem suporte no BTC aqui, cara, tem uns 1.000 BTCs ali por volta dos 22.900, por volta dos 23 mil dólares. E se a gente olhar para as resistências, a gente tem umas resistências mais fracas lá nos 25 e nos 24 mil dólares. Então eu vejo que o mercado está mais favorável de ir para cima. Hoje ele está aqui, ó, na metade do suporte, na metade da resistência, então pode cair, pode subir, cara, tanto faz ali o que ele fizer aqui, para mim ele tá dentro mais do mesmo. Olhando para o curto prazo, eu olho para compra em suporte e eu olho para venda em resistência, beleza? Então olhando aqui para o BTC, pro book, eu vejo que a gente tá com um book mais favorável de para cima da gente romper esses 25 mil dólares do que um book mais favorável para a gente ir para baixo, para a gente perder os 20 mil dólares e buscar os 15 mil dólares, beleza? Eu vejo que a gente está com mais pressão de compra do que pressão de venda. Inclusive, eu sei que vocês gostam bastante aí das nuvens. O Nicolas, de dentro do canal do Telegram, inclusive se você não está lá dentro do canal do Telegram, cara, só procurar aí na descrição o link, entra lá. O Nicolas traz todo dia análise dentro do canal do Telegram e hoje o Nicolas faz parte da comunidade on-chain, é um prazer ter ele lá dentro e ele trouxe uma análise para nós no gráfico diário, um gráfico mais com time frame mais longo sobre as nuvens. E a gente tem também, essa é uma técnica japonesa, tá? Eu vou gravar um vídeo para vocês explicando como que a gente usa as nuvens, mas basicamente é uma técnica que ela nos mostra suporte, resistência e tendências também. Vou falar sobre isso quando eu gravar o vídeo com vocês. Só que na análise dele é muito claro que ele fala que sim, BTC no gráfico diário, ele ainda segue uma baita de uma tendência de alta. E cara, tá claro para todo mundo, qualquer tipo de análise que a gente fizer, seja análise de price action, se a gente fizer análise de price action, se a gente fizer análise on-chain, se a gente fizer análise com nuvem, se a gente fizer qualquer análise no BTC, tá claro que a gente está em tendência de alta, galera. Não tenta brigar contra essa tendência. Na hora que a tendência reverter, a gente muda a nossa opinião. Mas não tenta ficar achando crash no mercado. Não tenta, sabe por quê? Você está perdendo a alta se você está de fora do mercado. Já subiu 50%. Não vem falar para mim que isso é manipulação. Não vem falar para mim que isso é sardinha comprando. Não vem falar para mim que isso é varejo movimentando. Nenhuma
nenhum desse grupo de entidades que eu acabei de falar aqui tem capital suficiente para fazer um ativo subir 50%, um ativo como o BTC. Isso acontece em altcoins que tem um market cap pequeno, mas a gente está falando da maior cripto. Esse grupo de entidades não tem capital suficiente para fazer o mercado subir desse jeito. O mercado está revertendo na sua cara e você não está vendo. Se você está na ponta bearish, se você está achando que o mercado está em crash ainda, cara, respeita a tendência, somente isso. Surfa a tendência, aproveita a tendência, 50% de alta em 2 meses. E se a gente for considerar só janeiro, cara, janeiro deu 40% de alta. Então, não briga com a tendência, cara. Todas as análises estão mostrando que o BTC no gráfico diário está em tendência de alta. A gente respeita a tendência e a gente segue a tendência. Beleza? Então, Nicolas, obrigado aí por trazer sua análise dentro da comunidade on-chain. Ele entrou para essa turma na comunidade on-chain e já saiu de férias também. E antes dele sair de férias, ele deixou exatamente essa análise para nós lá. Obrigado pela sua análise. É muito bom ver esse tipo de conteúdo. O interessante, cara, eu gosto disso porque eu consigo ver análise de pessoas com perspectivas diferentes da minha, como o John trouxe um negócio sobre liquidez global, o Nicolas trouxe algo sobre, cara, análise de nuvens. Ele usa muito as nuvens na análise dele, eu trago muita análise on-chain, então é legal sempre pegar essas perspectivas diferentes para a gente poder tomar decisões, beleza? Eu fico muito satisfeito quando eu vejo esse tipo de conteúdo dentro da comunidade. Bom, se a gente olhar para o Ether ele também está num ponto chave, onde a gente está com a resistência bem clara aqui, rompeu essa região, a gente vai embora. No Ether também, se a gente olhar o book do Ether, o Ether também está na metade de uma região de resistência e suporte. Olharia para a compra de Ether em 1.600 e venda de Ether em 1.700, isso pensando no curto prazo, beleza? Mas se a gente olhar mais longo prazo, a gente vai ver que a gente tem mais suportes, né, no Ether aqui, ó, olha só, a gente tem suportes em 1.550, a gente tem suportes em 1.400, a gente tem suporte em 1.450, 1.490, 1.450 e resistências, a gente vai ter algumas resistências aqui até os 1.800, beleza? Eu vejo que o mercado está mais favorável para cima. E lembra que eu comecei o vídeo falando com vocês que os planetas estavam alinhando? Sim, os planetas alinhando são o Ether em região de resistência, o BTC em região de resistência também querendo romper para cima, o DXY em região de resistência também, vendo se ele vai voltar para a tendência de baixa dele ou se ele vai continuar rompendo isso daqui, e o S&P também em região de resistência, ou seja, de suporte. Ou seja, quando a gente olha para todo o mercado, a gente está com todo o mercado alinhado. Todo o mercado está esperando uma decisão. Uma decisão, da onde que vai vir essa decisão? Não sei, mas todo o mercado está alinhado. Eu esperaria volatilidade para os próximos dias. Eu comentei com vocês que a volatilidade está baixa e ela vai arrebentar em um momento. Se o mercado vai para cima ou vai para baixo, não dá para saber só olhando para a volatilidade, mas está todos os planetas alinhados. Em algum momento aí dessa semana ou da próxima semana, a gente pode ter uma porrada, rompimentos para todos os lados, e aí a gente tomando todas as direções no mercado. Então eu acho que a gente está num momento chave no mercado. Faz bastante tempo que eu não falo isso para vocês, né, que é um momento chave no mercado, ou vai ou racha. Eu acho que a gente está nesse momento ou vai ou racha, beleza? Bom, então essa foi a nossa análise de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, que eu tô trazendo um mega conteúdo aqui todos os dias da semana, beleza? Então é isso, galera. Forte abraço, tamo junto e eu vejo vocês amanhã. Valeu!